Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ter uma aula de literatura. Literatura é uma linguagem? Vamos ver agora no decorrer dessa aula. Cícero, mas é claro que é, mas a gente tem que entender primeiro o que está por trás dessa linguagem, dessa arte da literatura. A literatura, ela tem uma essência. A essência dela está na palavra, né? No significado e nos sons das palavras, porque os sons e os significados alteram todo o sentido e o contexto daquela produção literária, né? Aí a gente vai ter mais uma afirmação aqui, que no caso é a arte de explorar os sentidos. A gente entende que o texto literário é flexível, porque o assunto dele é a interpretação. Por quê? Porque você interpreta da maneira que você achar melhor, de acordo com o momento que você está na sua vida. Por exemplo, se você lê um poema, O Amor é Fogo, que há de se ver, de Luís Vaz de Camões, você pode entender de uma forma, alguns entendem como a chama ardente do amor, quase no sentido literal ali do que está escrito. Outros já entendem como os dois lados do amor, o lado bom, o lado ruim, o lado que pode te trazer uma felicitação e o lado que pode te destruir, é a maneira que eu entendo. Então cada pessoa, vê o momento literário, dependendo do que ela está vivendo, de como está seus sentimentos, seu coração e sua vida, ela vai interpretar de uma maneira, beleza? Vamos lá. Pois o uso do sentido conotativo da linguagem faz com que as palavras apareçam em diversos contextos, gerando, ou seja, criando múltiplas interpretações. É o que eu acabei de falar. Você vai, de acordo com o contexto, com o sentido da palavra, você vai criar, né, a sua interpretação. A gente tem um exemplo aqui, que é um trecho de Adélia Prado, né? Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada e o dia. E atravessou minha vida, virou seus sentimentos. Esse trecho aqui, o trem de ferro está com esses dois hífens aqui, porque o texto original tem os dois hífens, né? Então a gente tem que trazer aqui. Um trem de ferro é a definição, um trem de ferro é uma coisa mecânica, é a definição do que é o trem. Já quando ela diz, mas atravessou a noite, a madrugada e o dia, está dizendo que atravessa tudo, a todo momento, levando e trazendo pessoas. É a definição do que o trem faz. Porém, aqui do outro lado a gente vai ter o sentido, ali é o sentido denotativo. É a razão pela qual o trem existe, que ela vai trazer pessoas, viajando, enfim. Beleza, é o sentido denotativo. Já nos dois últimos versos a gente vai ver, atravessou minha vida, virou só sentimento. A Adélia Prado, quando ele escreve isso aí, atrás aí, atrelado ao sentido denotativo, o sentido conotativo, que é o sentido figurado. O sentido conotativo é o sentido figurado, o sentido denotativo é o sentido real. Eu sempre digo, para lembrar o que é diferenciar um do outro, que muita gente se confunde. Eu sempre digo, pessoal, denotativo tem um D de dicionário. Dicionário é o significado de palavras no sentido real delas. Então sempre lembre, dos dois sentidos. O que tiver o D de dicionário é o sentido real, e o que não tiver, que no caso é o outro, que é o conotativo, é o sentido figurado, beleza? Use essa técnicazinha que você não vai esquecer nunca. Aí, aqui a gente vai ter o sentido conotativo. Um trem não atravessa vidas, porém ele transporta pessoas que nós amamos para outra cidade e deixa saudades. Quando, por exemplo, você está com toda a sua família reunida, você mora no interior, tá toda a sua família morando com você, todo mundo feliz, todo mundo alegre. E aí seus irmãos, seus primos começam a crescer, alguns querem estudar lá no interior onde eles moram, não tem a oportunidade de universidade para eles continuarem seus estudos após o ensino médio, aí eles vão embora para a capital do estado, digamos isso. Aí a mãe e o pai vão ficar morrendo de saudade do filho, né? Então, o trem, quando ele leva essa pessoa embora, o ônibus, o avião, não sei, alguma coisa, e transporta essa pessoa embora de onde ela morava para outro lugar, atravessou a vida daquela mãe e daquele pai. Por quê? Porque levou aquilo que ela mais amava, que eram seus filhos. Então esse é o sentido conotativo e o sentido denotativo. Ou seja, o texto literário, ele é sim uma linguagem. Por quê? Porque ele é uma forma de interpretação, beleza? Ele é uma forma de comunicação. Ele está te passando ali alguma mensagem, alguma coisa. Você percebe isso em todo texto literário que você lê. Gonçalves Dias, quando ele diz, na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nossos céus têm mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mas prazer eu encontro lá. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Quando ele escreve esse poema, que é o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias, ele está mostrando a saudade que ele tem da terra dele. Então esse é um exemplo, tá certo? E aí eu trouxe hoje dois exemplos de poemas, que foi o Amor é Fogo, que arte se vê, para mostrar o sentido conotativo, porque ele diz assim, na continuação do poema, ele diz assim, o amor é fogo que arte se vê, é ferida que dói e ferida que não se sente. Eu citei esse poema também numa aula anterior, que eu falei sobre as figuras de linguagem. Na figura de linguagem, metáfora e comparação. É uma dor, o amor é fogo que se vê, é ferida que dói e não se sente. Não tem como uma ferida
ser uma dor e ela não é sentido, entendeu? Não tem como. Não tem como isso, não tem como explicar. Uma fogo que é assim se vê, ferida que dói não se sente. Como é que uma ferida dói e ela não é sentida? Não existe isso, não tem como. Então, isso é o sentido conotativo, tá certo? E aí a gente tem, essa aqui é a nossa aula 1 do nosso intensivão de 28 aulas, de 28 dias sobre literatura. Eu vou te ensinar tudo sobre literatura. A gente primeiro vai aprender desde o que, no caso da literatura, é a linguagem, por que ela é uma linguagem que eu aprendi, que eu ensinei para vocês hoje aqui. E nós vamos aprender outros tipos, os tipos de texto literário. A gente vai trazer todo um aulão. E aí a gente vai começar a estudar as escolas literárias, desde a primeiro, o quinhentismo, até o modernismo, tá certo? E aí a gente vai ter todo isso aí. Eu publiquei uma aula sobre as escolas literárias, mas foi só dizendo algumas delas, palavras-chave e tudo mais. Porém, vocês vão entender como é que funciona realmente quando eu passar esse intensivão todinho com todas as aulas. São 28 dias, 28 aulas, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.